Graças a paz, Ministério de Louvor, muito obrigado. Amém? Vocês estão bem, queridos? Rapaz, essa dirigente hoje é bonita, viu? Amém? Minha esposa, Klein, estava meio nervosa aí, mas ficou calma, graças a Deus. Amém? Você está feliz, querido, por estar aqui? A Bíblia diz que é motivo de alegria quando estamos na casa do Pai. Amém? Aleluia! Estamos iniciando, querido, uma nova série sobre oração, toda quinta-feira no nosso culto Foco. Então, esse mês todo, a nossa série, os nossos estudos vão ser sobre oração. Amém? Hoje eu vou falar sobre os 7 passos da oração respondida. Então, fique alegre aí, porque é algo poderoso. Se você tem um motivo, querido, você veio para o canto certo, porque a oração da fé, ela move montanhas, e existe, querido, um passo a passo para você poder acessar as bênçãos do Senhor na sua vida. Amém? E como um culto de oração, vamos, querido, levar aqui para um lado do estudo. Mas se o Espírito aqui se mover, não fique preocupado se a gente chamar pessoas aqui na frente, para orar sobre cura, para orar aqui pelas finanças, porque é um culto, querido, de oração, então tudo pode acontecer, como diz assim o pastor Humberto, seja o que Deus quiser. Então, querido, fica tranquilo. Amém? Você está preocupado? Quem está preocupado aí? Salmos 34, 19 diz assim: muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o Senhor livra, não importa o problema que você está passando, há um princípio, querido, do Senhor, te livrar de qualquer preocupação. Lá Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai passar. Então não se preocupa se tem alguma coisa te afligindo, te oprimindo, você veio para o canto certo. E existem promessas para o Senhor, querido, livrar você de qualquer tipo de preocupação. Amém? Aleluia. Antes de falar sobre oração, eu quero que você entenda quem você é. Lá em Gênesis 1:26, diz que nós somos a imagem e a semelhança do Pai. Lá diz que Ele nos deu o domínio sobre as coisas. Essa palavra domínio, no dialeto antigo hebraico, significa mamalaká. O que é mamalaká? Poder, acesso, domínio. O poder, o dunamis de Deus, tem o mesmo significado de Atos 1:8. Então Deus te deu, querido, o acesso, o poder e o domínio para você. Além de você ser uma cópia do Senhor, imagem e semelhança do Pai, sobre você há um princípio de dominar aquilo. Para que dominar? No seu trabalho. Pastor Alexandre, por exemplo, ele é um especialista na sua área. É um princípio de Deus. Utilizar esse dom que você tem. Amém? Então é um princípio que você tem. O mamalaká de Deus, o poder está sobre você. Isso é muito interessante. Salmos 8, do 5 ao 6, diz que Ele nos coroou com honra, glória e poder. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 5, 23, 21 diz que tudo é nosso. Não se preocupa, querido. Há bênçãos disponíveis para você, já que você já sabe quem você é. Amém? E você veio aqui para escutar a palavra de Deus. Talvez vamos falar algumas coisas que você já escutou, mas o seu banho de ontem, ele não presta para hoje, querido, ele já venceu. É por isso que temos que renovar sempre a palavra de Deus e às vezes falar as mesmas coisas. Porque, querido, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, se você está aqui, querido, é para renovar a palavra do Senhor sobre a sua vida. E toda vida que você renova a palavra de Deus sobre a sua vida, há um crescimento poderoso. Amém? F.F. Boswell dizia que um corpo se alimenta 3 boas refeições todos os dias. Mas muitas vezes só temos um lanche
espiritual uma vez por semana. Então é bom, querido, sempre se alimentar da palavra de Deus, porque como o seu corpo necessita de alimentos diários, o teu espírito também precisa, querido, ser alimentado da palavra do Senhor. Está comigo aí? Amém? Vamos orar. Pai, meu Senhor, pode curvar as suas cabeças. Pai, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Me usa, Pai, que não saia da minha boca nenhuma palavra minha, mas a Tua palavra. Saia, meu Pai, a revelação da Tua palavra, Teu poder. Que esse momento, esse culto, meu Pai, seja para o Senhor. E que pessoas possam, meu Pai, ser ensinadas pela palavra de Deus. E que elas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Levanta a sua cabeça agora, querido. Faz assim, ó, com a tua mão. Com as duas mãos. Levanta a tua cabeça. Para que isso? Assim você está pronto para receber a bênção do Senhor. A psicologia diz que também essa é uma pose de poder. Toda pessoa, involuntariamente, quando ela ganha um prêmio, ela se estica e faz isso. Pessoas quando vão fazer uma entrevista de emprego, se ele fizer isso antes, os que fizeram foram 87% das pessoas contratadas. Então levanta a tua mão aí, você está pronto para receber a bênção do Senhor e para ser um campeão. Isso muda o seu estado fisiológico. Diga assim, eu estou pronto para receber as bênçãos do Senhor. E como eu já tinha falado, a gente vai falar de oração. Oração, querido, é uma comunhão com o Senhor, onde você estreita os laços com o Pai. Também é muito importante, querido, no corpo de Cristo. A comunhão é a forma mais íntima de você falar com Deus. E quando você fala com o Senhor, há sempre resultados, porque há benefícios disponíveis na oração. Amém? A oração é tão importante, é essencial na vida do crente vitorioso. Então, um crente sem estar orando, ele está com algum problema, algum defeito de fabricação. E o crente, querido, tem que desejar as manifestações do Espírito. O crente que não está, querido, querendo ver o sobrenatural ou o impossível de Deus, tem alguma coisa errada, querido. Então comece agora, querido, a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A oração, ela é uma chave para te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Já dizia irmão Reagan. Amém? Jeremias 33:3, é a ligação direta com o Pai. Diz assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, queridos, hoje. Coisas grandes hoje. Quando você ora, o Senhor declara e revela para você coisas grandes. A oração abre portas para Deus mostrar coisas grandes, poderosas para você. É uma chave que abre o sobrenatural e as manifestações de Deus sobre a sua vida. As suas orações, elas podem ser paredes que impedem o seu contato com Deus. Mas elas podem ser pontes que te levam até a presença de Deus. Aleluia! Como? De repente você está orando, a incredulidade, você está criando uma parede entre você e Deus. Agora, se você está orando a fé, você está construindo uma ponte que vai te ligar à presença do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, querido? Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele coloca aqui nesse capítulo, eu e você, do mesmo nível de Elias. Elias orou a primeira vez, não veio mais chuva. Orou de novo, a chuva caiu. Josué orou, o sol parou. A ciência diz que em algum momento, em um espaço-tempo, o sol parou. Aliás, a terra parou. Eliseu orou pedindo proteção, vinha um exército matar ele. Deus fez ele invisível. Aleluia, esse é o poder da oração.
Um homem orou pedindo prosperidade, chamado Jabez. Deus aumentou as suas rendas, alargou as suas terras. Oração, querido, tem todo um poder na sua vida. Quem crê nisso? Amém. Irmão Reagan disse que tem uma frase de John Wesley que mudou toda a sua vida, que diz assim: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, e que Ele nada pode fazer em prol da humanidade, a não ser que alguém lhe peça. Irmão Reagan disse que estudou tanto isso, que começou a escrever livros sobre esse tema. Irmão Reagan, ele diz algo interessante, ele diz assim, que depois que ele aprendeu a orar, nunca mais ele teve orações que não foram respondidas. Agora eu acho bom no irmão Reagan, que ele diz assim: eu aprendi a orar. Quando eu aprendi a orar, as minhas orações passaram a ser respondidas. Aleluia. Isso é muito poderoso. Tem um homem chamado George Miller, ele ficou conhecido por ter as orações respondidas quase de imediato. E em um determinado momento ele tomava conta de orfanatos e disseram a ele assim: as crianças, elas estão sem comida. E aquele homem, ele entrou no seu escritório, começou a orar lá no Salmo 84, 10, que diz assim: abra sua boca bem grande que eu vou encher. E ele começou a orar, daqui a pouco chegou a notícia, chegou o recurso para as crianças comerem. Esse é o poder da oração. Agora, querido, existem algumas regras para se orar. Paulo fala lá em Efésios 6, 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Aqui na versão Moffat diz assim, desculpa, meu inglês não é tão bom. Diz que orando todos os tipos de oração, você está usando todos os recursos disponíveis de oração. Se você não está orando, querido, comece a orar nesse sentido. Usando todos os tipos e modelos de oração disponíveis. Você sabia que existem modelos de oração disponíveis? Para isso você tem que fazer o rema, que você vai aprender mais um pouco sobre isso. Estudar mais sobre cada tipo de oração. Oração da fé, oração de consagração, oração em línguas. Lá você vai entrar em mais detalhes sobre cada tipo de oração dessa. Não vai dar tempo e a gente vai ter a semana toda. Aliás, toda quinta-feira no culto foco. Alguns outros ministros vão entrar mais sobre cada tipo de oração dessa. Amém? Cada oração, ela é uma estrutura, querido. Você sabia que esse prédio aqui, ele foi estruturado através das orações? Eu me lembro, tem até um vídeo, pastor Jacques ali num ciclo de oração com os irmãos orando. Aqui não tinha piso, não tinha pintura, mas estavam orando. Ou seja, essa estrutura aqui, ela começou através da oração. E se você está sentado aqui, não se preocupe, alguém orou por você para você estar aqui hoje. Então tudo que você está vendo, querido, é um motivo de oração. A oração no crente deveria ser, querido, o primeiro recurso, mas geralmente a gente só quer usar quando o sangue está na canela, quando o negócio está ruim, quando a conta está zerada, aí você quer orar a Deus. Quando na realidade a primeira coisa que você tinha que fazer era orar ao Senhor. Está comigo aí ou é só comigo isso? Então, oração, querido, deveria ser a primeira coisa de todo crente. Às vezes os irmãos vêm falar comigo: pastor, eu queria que o senhor arrumasse aí, me desse uma luz. Eu digo: vamos orar. E ele fica assim meio assustado. Como quer dizer? Tem outra coisa para fazer? Não, vamos orar primeiro. Amém? Oração, ela é poderosa, querido. É um estilo de vida. Ela é algo poderoso. Irmão Reagan diz assim: pela fé podemos orar e trazer à realidade aquilo de que precisamos. Ter pensamentos de fé, palavras de fé, oração de fé, dá vitória ao coração derrotado. Que frase linda. Então, se você está, querido, com algum problema, se sentir derrotado, comece a orar hoje mesmo. Porque, querido, aquele que ora traz, querido, a vitória para o seu coração. A psicologia já diz que a oração é essencial. Sabia disso? Vou sair um pouco agora da Bíblia.
Dizem que aquelas pessoas que oram, que meditam, eles liberam hormônios, dopaminas, e aquilo traz uma felicidade, uma confiança, e as coisas melhoram. Fizeram um teste, grupo de pessoas no hospital, um leito que recebia oração e outro leito que não recebia oração. Aquele grupo que recebia oração tiveram alta cura, as pessoas saíam curadas daquele canto. E aquele outro leito que as pessoas não iam lá orar, continuavam doentes. Então, se a ciência já identifica que a oração é poderosa, por que você é crente, querido, não está usando essa ferramenta poderosa? Fizeram um estudo com homens que eram campeão nos esportes e detectaram que alguns que meditavam e oravam a Deus, eles recebiam vitória. Por exemplo, Michael Schumacher, ele foi 7 vezes campeão de Fórmula 1 e disseram que uma das práticas que ele tinha era orar, meditar, rezar, não sei como é que eles usam lá. E dizem que aquilo dava mais concentração a ele, poder e confiança, e ele se tornou várias vezes campeão. Eu estou fazendo só um paralelo, querido, se você é um pouco cético, para trazer também a ciência aqui, para você entender o poder que há na oração. Amém? Aleluia. Então, se a ciência já comprova que a oração é poderosa, que a meditação de alguma forma é poderosa, por que não, querido, utilizamos também na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos comércios, na nossa vida pessoal? Amém? W. Kenyon dizia assim, que o motivo das orações serem respondidas tem a ver com o nível da nossa fé. Então, se você tem uma fé, querido, desenvolvendo a fé e pratica a oração, aquilo vai crescendo dentro de você. Amém? Você sabia que se você prender o seu braço e parar de utilizar aquele seu braço, ele vai morrer. Ele vai perder forças. Se você parar de orar, vai diminuir. Se você parar de declarar a fé, aquilo diminui na sua vida. Se você parar de ter pensamentos poderosos de vitória, aquilo vai diminuir na sua vida. Mas aqui a gente exercita a fé, aqui a gente não para, não deixa nenhuma área da nossa vida morrer por falta de utilizar as coisas, da movimentação e da ação em uma oração. Então, se você não está orando, você está matando alguma área da sua vida. E aqui só tem crente vitorioso, crente do poder, amém? Aleluia. 7 passos da oração respondida. O primeiro passo é esse: foque no que você deseja, tenha determinação, decisão e definição. Seja específico com suas orações. Você quer ter orações respondidas? O primeiro passo é: tenha um foco, tenha um alvo. A sua oração, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo, ela tem um nome. Irmão Reagan dizia que você não vai a um supermercado sem uma lista de compras. Ele diz que muitas das orações dos crentes é como um tiro no escuro, não tem um alvo, não tem um foco. Imagina, querido, se você manda o seu filho para o supermercado sem ele estar sabendo de nada, você acha que ele vai pegar alguma coisa? Não. Então, querido, tem um foco, uma determinação. Não adianta você orar, querido, pela sua dor de cabeça, orando pelo seu canto de unha. Ou então orar, pai Abraão. Abraão foi um homem tão bom na Bíblia. Pai, eu oro agora pela minha avó, que morreu em 1979. Orações sem focos, horas e horas de orações desperdiçadas. Orações generalizadas, elas perdem força. Você tem que orar, querido, com um objetivo. 1 Tiago, do 6 ao 8, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Não seja indeciso, querido, nas suas orações. Repare que o texto diz assim, que aquele homem que é igual à onda do mar, já viu a onda do mar? Hoje está crendo muito forte, está orando a oração da fé, amanhã está orando a oração da incredulidade, pastor Alexandre. Hoje está crente que vai se abrir a porta do emprego, mas quando chega amanhã, diz: não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não.
Amém? Muitas das orações, queridos, às vezes você ora, daqui a pouco você ora, pai, desculpa aí, eu acho que eu não tenho capacidade daquele emprego. Então você está invalidando a sua oração. Smith Wigglesworth dizia que se você orar acerca da mesma coisa 6 vezes, 5 vezes você orou em incredulidade. Aleluia. Se você orar a mesma coisa 6 vezes, a partir da segunda você já está em incredulidade. Aleluia. Ore, querido, de forma específica. Aleluia. Seja específico nas suas orações. Peça, existe um poder em pedir. Salmos 37, 4 diz assim: agradar-te-ei, Senhor, agradar-te-ei do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Há um prazer no Senhor em satisfazer o seu desejo. Aleluia. Se você estiver orando com exatidão, definindo aquilo que você quer, dificilmente, querido, Deus não vai escutar as suas orações. Seja específico naquilo que você quer. Se é a respeito da sua empresa, tenha determinação. Quando você vai a um banco pedir um empréstimo, você já sabe o valor, querido. Amém? Quem quer dinheiro aqui? Quem quer dinheiro aqui? Você quer dinheiro? Eu vou te dar dinheiro. Você quer dinheiro? Vou te dar dinheiro. Pastor Ives foi o único que entendeu, querido. Às vezes você está pedindo dinheiro, mas você está pedindo, querido, pouco. O mundo dá o que você pede, 50 centavos. Você está pedindo dinheiro, mas você não sabe o que quer. Dinheiro, querido, é só isso aqui. Eu te dei dinheiro, eu dei dinheiro a vocês. Peça especificamente o que você quer. O mundo dá o que você quer. Deus dá o que você quer. Agora peça, querido, de forma inteligente. Peça para você mesmo quantos livros deixaram de serem escritos porque você nunca pediu a você mesmo. Quantas empresas deixaram de ser abertas, irmão Jário, porque nunca saíram dos projetos. Peça a você mesmo e Deus te atende, querido. Agora você tem que entrar em ação a respeito disso. Aleluia. O texto diz assim, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Existem 3 passos. Assim como você crê, como você fala e como você pensa, faz toda uma diferença. Às vezes é melhor você interceder 1, 2 ou 3 minutos do que horas de oração sem objetivos. Irmão Rego, perguntaram a Smith Wigglesworth quantas horas ele orava. Ele disse, eu não oro mais em 1 hora. Agora eu só sei que eu não passo 1 minuto sem falar com Deus, sem orar ao Senhor. Às vezes o seu volume de oração não quer dizer que você seja o super-homem ou vai conseguir alguma coisa. Amém? Agora se você está todo tempo, querido, conectado com o Senhor, há toda uma diferença. Aqui, querido, tem as promessas de Deus aqui. Agora, eu só me conecto a essas promessas quando eu coloco ela, querido, nas minhas orações, nas minhas palavras e na forma que eu penso. A ela aqui, querido, não tem efeito nenhum na minha vida. Se eu desse a minha Bíblia aqui, como diz Charles Kempis, ao pastor Rômulo, não vai ter efeito nenhum. Se eu der botar aqui em cima de um doente, não tem efeito nenhum. A não ser que ele coloque ela dentro da sua boca, da sua mente, a forma que ele fala. Amém? Você só olhar para a sua Bíblia não quer dizer, querido, que Deus vai resolver os seus problemas. Você tem que praticar a palavra de Deus, consequentemente, em oração. Amém? Segundo passo, vocês estão anotando, querido? Primeiro passo é seja específico. Segundo passo é a oração enraizada na palavra de Deus. Leia as escrituras que prometem o que você necessita. Então, se você está querendo, querido, resolver alguma coisa na área da saúde, você vai ler tudo a respeito
de saúde, tudo a respeito de cura. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então você tem que ler a palavra do Senhor. As suas orações, elas têm que ser enraizadas na palavra de Deus, alinhada com a palavra do Senhor. Está comigo aí, querido? Eu não posso orar a minha palavra, a minha vontade, os meus desejos, não. Eu tenho que orar a palavra de Deus. Paul Young Cho, ele diz que criou um método pessoal dele, que ele orava capítulos e mais capítulos da Bíblia. Ele diz que quando orou aqueles capítulos, ele teve tanta revelação da palavra, tantas coisas do Senhor, a bondade de Deus sobre a vida dele, porque ele orava a palavra de Deus. Então é interessante, querido, que as nossas orações sejam biblicamente corretas. Está me entendendo aí, querido? Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite. Essa palavra meditar significa sussurrar, ou seja, orar, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não deixe, querido, de colocar a palavra de Deus na sua boca, sussurrando a palavra, orando a palavra. O texto diz aqui que ele fará prosperar os teus caminhos e você será bem-sucedido. Agora, a palavra tem que estar impregnada em você, ela tem que estar nas suas orações. Eu não posso, querido, orar pela minha cabeça, não, eu tenho que orar, querido, a palavra do Senhor. Tudo aquilo que as Escrituras prometem ao meu respeito, eu tenho que orar sobre isso. Isso é muito poderoso. Tudo aquilo todas as promessas do Senhor para mim, eu tenho que orar de acordo com a palavra de Deus. Então você vai procurar. Se você está passando algum problema financeiro, você vai, querido, procurar versículos que falam sobre finanças. Lá em Deuteronômio 8:18 diz que ele nos capacita para enriquecermos. Comece por aí, querido. Senhor, me dá capacidade de enriquecer. A tua palavra promete que o Senhor é quem me capacita. Em nome do Senhor Jesus. Essas são orações, queridos, baseadas na palavra de Deus, baseadas na promessa do Senhor. E a nossa fé, ela é totalmente dependente da palavra de Deus. Significa que quanto mais você conhece a palavra, mais você vai se mover na palavra, mais você vai entrar em ação a respeito da palavra do Senhor. Então busque o conhecimento das Escrituras. É a única forma de você crescer também em fé. Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação, e pela pregação pela palavra, e a pregação pela palavra. Ou seja, quanto mais você se alimenta, querido, da palavra de Deus, mais você cresce em fé. E o que você está fazendo hoje é se alimentar da palavra do Senhor. A nossa atitude a respeito da palavra de Deus determina o lugar onde Deus ocupará na nossa vida. Então, querida, a oração enraizada na palavra, ela tem muito poder. Charles Finney, irmão Reagan cita Charles Finney, que era um outro ministro do passado, século XVIII. Ele tem uma frase que eu acho também poderosa. Ele diz assim: as orações argumentativas são as orações mais poderosas. Charles Finney, ele era um jurista, um advogado, e ele entendia que quanto mais argumento que ele orava, quanto mais argumento ele colocava nas suas orações, mais Deus respondia a ele. Amém? Quem é advogado aqui? Quem estudou sobre direito sabe que quanto mais você vai fazer uma petição a alguém, quanto mais você junta elementos, mais fácil do juiz dar aquela causa para você. Então, quanto mais você junta elementos da palavra de Deus, mais fácil o Senhor responder a sua oração. Terceiro passo: pedir a Deus o que você deseja. Pedir a Deus o que você deseja. Como eu falei anteriormente, isso tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu não posso pedir um iate ao Senhor, se nem eu tenho aqui não tem nem, querido, um porto para colocar o iate. Você não pode ser tolo ou praticar coisas
de tolice. Você não vai querer ser campeão mundial de basquete você tendo 1,5 m. É impossível Deus, querido, agir dessa forma. Você tem que pedir, querido, dentro das suas condições, alinhado com a promessa do Senhor. Está me entendendo, querido? Porque de repente você quer orar coisas impossíveis e aí você vai ficar chateado. Deus vai te atender, querido, de acordo com as suas condições. Eu me lembro quando eu estava indo para governador, eu comecei a orar especificamente, pedir, querido, um carro melhor. Deus, eu preciso de um carro para andar, para levar a tua palavra, para andar de cabeça erguida. Deus me abençoou com um carro melhor. É assim, querido, que você tem que orar ao Senhor. Agora, se eu pedisse um trator ou um carro bem maior do que aquele que eu estava querendo dentro das minhas condições, com certeza Deus não ia me atender daquela forma. Mas quando eu entrei dentro de uma possibilidade, querido, Deus agiu e veio o carro para mim. Peça, querido, com sabedoria. Você não tem porque você não pede. Quando pede, pede errado. Peça, querido, de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. O livro de Tiago diz que tinha uma turma que não pedia nada e tinha aquela outra turma que pedia tudo errado. De que lado você está? Da turma que pede tudo errado ou daqueles que nem pedem? Agora você sabia que pouca gente, querido, pede. Se eu perguntar aqui se vocês estão pedindo alguma coisa a respeito de alguma coisa, especificamente, poucos vão dizer que não. Amém? Porque é colocado dentro da nossa cultura que nós não podemos pedir nada a Deus, por causa da religiosidade. Mas hoje vamos quebrar alguns biscoitos religiosos. Amém? Lá em Mateus 6:8, Jesus, Mateus 7, do 7 ao 8. Mateus 7, do 7 ao 8, diz assim: Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, bater, abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia, peça e receba. Bata a porta e a porta se abre. Eu quero um emprego. Você não foi nem lá, querido, bater lá na porta lá daquela empresa. Como é que Deus vai abrir a porta para você? Eu queria que Deus me abrisse uma porta. Você não está batendo porta de ninguém. Você está orando nesse sentido. Você está pedindo a Deus. Eu estou querendo um carro melhor. Mas você já orou, já foi olhar os carros, já tomou posse da bênção do Senhor? Amém, querido. É assim, querido. Comece a entrar em ação a respeito disso, através das suas orações. Busque e encontrará. Peça e a porta será. Aliás, bate e a porta será aberta. Isso é um poder da ação. A oração, ela também é uma ação sua. Está entendendo, querido? A boca fechada não gera bênção nenhuma. Amém? Um capítulo antes, Mateus 6, Jesus disse assim: o vosso Pai sabe que tendes necessidade antes que lhe peça. Mas o fato de Deus saber o que você está precisando não significa que Ele vai agir de acordo com isso. Ele só se age mediante a fé que você deposita na sua palavra. O fato de Deus saber que você está precisando de um carro novo, ou que você está precisando de cura, não vai fazer Deus se mover. Ele só se move quando você deposita fé na sua palavra. Deus não se move por oração de desespero, de choro, não. Ele se move, querido, quando você entra e deposita a sua fé na sua palavra. Aleluia. Deus responde às suas orações. Agora você, querido, tem que entrar em ação a respeito disso. Existem aqui vários outros versículos, já estou quase no final, sobre pedir e responder, lá em João 14:13, João 14:14. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Quarto passo da oração respondida é crer que recebeu.
Crer que recebeu. Se comporte como se você já tivesse recebido. Se comporte como se a bênção chegou. Vá lá na garagem do seu carro e declare que o carro já está lá. Visualiza o carro, querido. Visualiza o carro na garagem. Visualiza, querido, aquilo que você está querendo. Se comporte como se já chegou. Se comporte como se já fosse. Aleluia. Há dois tipos de verdade, querido. A verdade dos sentidos naturais. Nós chamamos dos 5 sentidos. O teu corpo, ele é um receptor dos 5 sentidos naturais. Então tudo que você vê, tudo que você sente, você absorve no seu corpo. Paulo diz assim, que entregue o seu corpo como um sacrifício vivo. Eu nunca entendi isso, mas o que Paulo está querendo dizer é que prenda os 5 sentidos naturais e comece agora a operar no sentido do Espírito. Orando em Espírito, como ele diz lá em Efésios. Aleluia. E existe, querido, a verdade revelacional, a verdade da palavra de Deus. O crente, ele não pode andar, querido, na verdade natural, ele tem que andar pela verdade da palavra. João 17 diz que a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é uma verdade também para você. Você vai escolher se quer andar no que você está vendo ou se você quer andar pela palavra de Deus. Tem gente querendo saber como é que Deus vai curar aquele tumor, como é que Deus vai arrumar o recurso. O seu trabalho, querido, é só crer na palavra. Não é saber como é que Deus vai curar, não é saber o que Deus vai fazer, como Deus vai mover as coisas. O seu trabalho é crer na palavra. Eu quero saber como é que Deus vai mover os médicos. Não, querido, só creia. Não queira saber como Deus vai mover as coisas. Lá em Efésios já diz que você é abençoado com toda sorte de bênção. Só o livro de Efésios diz que você é abençoado, escolhido, predestinado em Cristo Jesus. Lá em Efésios diz que você está assentado à direita do Pai. Lá em Efésios diz que você é uma obra-prima do Senhor. É muita bênção, querido. Isso é só nos primeiros capítulos do livro de Efésios. 5. Recuse-se a duvidar. Duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. Não duvide da palavra de Deus. Creia, não ande em incredulidade. Duvide da sua dúvida, já dizia F.F. Bosworth. Cuidado, querido, com a força negativa da preocupação. Segundo uma pesquisa, 79% das suas preocupações nunca vão acontecer. Então, por que você está se preocupando? O pastor Bud dizia que se você está andando em preocupação, você está andando em incredulidade. 79% das suas preocupações nunca acontecem. Então por que você está se preocupando antecipadamente? Lá em Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles um acordo. Como você vai andar junto com a palavra de Deus se você está crendo de um jeito e Deus está crendo de outro? Os dois só andam quando você está concordando com a palavra de Deus. Quando você concorda com a palavra de Deus, você assina o cheque. Agora de repente você está querendo andar, querido, em incredulidade. Quando você declara, querido, fracasso ou preocupação na sua vida, você está falando os feitos do inimigo, já dizia Bill Johnson. Aleluia. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tenha cuidado, querido, com a confissão dupla.
Ora fé, ora medo, ora desespero. Cuidado com a oração. Hoje a oração da fé, amanhã a oração do medo, do choro. Cuidado, querido, com a confissão dupla. Cuidado com a confissão dupla. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Creia na palavra. Quando você crê na palavra, querida, a manifestação de Deus acontece na sua vida. Mantenha a sua mente guardada pela palavra de Deus, já dizia irmão Reagan. Charles Campos diz algo interessante. Ele diz assim: quando você fala, você bloqueia os seus pensamentos. Agora, os seus pensamentos também bloqueiam a sua palavra. Isso tem duas coisas, uma boa e uma ruim. É que se você estiver orando a fé, mesmo com o pensamento negativo, aquelas palavras de fé, ela vai impedir o seu pensamento negativo. Agora, se você está falando incredulidade, a incredulidade pensando fé, a incredulidade vai impedir o pensamento de fé. Aleluia. Então cuidado, querido, de repente você está pensando em fé, vindo aqui para a igreja, sendo alimentado da palavra de Deus, mas quando você vai falar, você fala em incredulidade. Então você impede o pensamento do Senhor sobre a sua vida. Amém? Como é que está o horário aí? Extrapolou o tempo. Tem uma mulher ali que é o ponto eletrônico. Quando ela faz assim, é porque acabou de tudo. Amém? Então não ande, querido, com dúvida. Sexto passo é: medite nas promessas do Senhor. Provérbios 4, do 20 ao 22 diz assim: filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinos, inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aleluia. Porque são vidas. São vida. São vida. A palavra é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Irmão Rega tem um livro chamado Remédio Infalível. A palavra de Deus é um remédio infalível. Medita na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um remédio infalível, querido. Atente às minhas palavras. Quer dizer assim, eu confio totalmente na palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus no seu coração. Seu coração é no seu espírito. É gravado dentro de você. Aleluia. Medite constantemente, querido, na palavra do Senhor. Lembre que as suas orações determinam a sua realidade. E o sétimo e último passo: dar louvor a Deus, ou seja, gratidão. Amém? Ora, querida, a oração da fé, agradecendo ao Senhor. Ora, querido, que já recebeu, mas continua agradecendo ao Pai, mesmo que você ainda não está vendo, querido, as bênçãos do Senhor. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Peça, querido, mas também não se esqueça de agradecer ao Senhor. Continue agradecendo ao Pai. E o texto diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Que poderoso. Nunca deixe, querido, de pedir, mas também não deixe de agradecer ao Senhor. Seja grato, pratique a gratidão, pratique a palavra de Deus, medita na palavra, irmão Franklin. Efésios 5:20 diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um estilo de vida, querido, andar grato. Ora e agradece. Ora e agradece. Tem a oração da consagração, mas você pode, querido, orar e agradecer ao Senhor constantemente. Salmo 103, 1, 2 diz assim: bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só
de seus benefícios. Há benefício de Deus na sua vida, irmão Juninho. Há benefício de Deus na sua vida. Salmos 68 diz que dia a dia o Senhor nos enche de coisas boas, de benefícios. Todo dia o Senhor nos enche de benefícios. Aleluia. Existia um homem que levava todo sábado 2 cães para era muito antigo, é uma parábola. E ele tinha um cão preto e um cão branco. E ele apostava naquele cão branco e colocava aqueles cachorros para brigar. E as pessoas ficavam orando e olhando e apostavam naquele preto. Aí o branco ganhava. No outro sábado ele ia de novo com aqueles mesmos cachorros e colocava eles para brigar. Só que em vez de apostar no branco, ele apostava no preto. Agora o preto ganhava. E todo sábado era assim. Até as pessoas perguntaram como é que pode. Quando você aposta no cachorro branco, ele ganha. Quando você aposta no preto, ele ganha. Qual é o segredo? Ele disse: é simples. Quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu alimento ele, deixo ele mais forte e deixo de dar comida àquele outro. Quando eu quero que o branco ganhe, eu dou comida àquele. Aquilo que você está alimentando na sua vida, se for incredulidade, está crescendo, tendo forças e derrotando a fé. O que é que você está alimentando mais na sua vida? A incredulidade ou a fé? O que é que você está alimentando todos os dias, querido? Porque como aquela história, aquilo que você está dando força, está sendo vitorioso. Aleluia. Aleluia. Amém. João 15:7 diz assim: se vós pedistes em mim, se vós estivesses em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quisestes, e vos será feito. Isso é muito, muito poderoso. Deus, você tem, querido, como filho de Deus, você tem um potencial incrível. Ele quer desatar esse potencial em você. Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim e em você. Agora, para isso, querido, você tem que entrar em fé, andar em fé, declarar fé, ter uma fé absoluta, ter hábitos de fé. A palavra funciona. Agora você tem que declarar e orar, querido, nesse sentido. Não traga, querido, as suas orações para o campo da dúvida. Será que vai dar certo? Leve, querido, para o campo da fé. Lá é onde acontecem os milagres. A dúvida, querido, nunca vai acontecer nada. Leve as suas orações, querido, para o campo da fé. E peça e receba. Amém? Não fica, querido, potencializando seus problemas. Foca nas bênçãos do Senhor. Foca nas bênçãos do Senhor. A palavra promete, querido, bênçãos para você. A palavra promete, querido, que você é recompensado quando você anda, querido, de forma diligente na palavra de Deus. Busque e encontre, bata e receba. 7 passos da oração da fé. Isso está em 3 livros, querido. Tem na apostila do Rema, você vai encontrar em praticamente quase 2 ou 3 livros do irmão Rego. O curso de oração bíblica tem lá também no Verbo Shop. É um livro poderoso. Se você quer se aprofundar, querido, nas questões de oração, não deixa, querido, de comprar esse livro, para que você entenda como é o passo a passo da oração. A oração, ela tem um sentido, ela tem umas normas. É como um jogo de futebol, tem aquelas normas para o futebol. Para o basquete, ele tem umas normas. A oração, ela funciona desse mesmo jeito. Cada tipo de oração, ela tem as suas regras e tem as suas estruturas. Aprendi esse nome um dia desse. Cada oração, ele tem uma ordem e tem uma estrutura. Amém? Então, querido, pratica a oração do Senhor. Quem foi abençoado com essa ministração? Queria que você ficasse de pé, vamos orar. Estamos encerrando nosso culto. Amém? Faça as suas orações, queridos, conhecidas ao Senhor. Amém? Pai, meu Senhor, nós oramos, meu Pai, por essa palavra plantada hoje. Nós cremos, meu Pai,
que pessoas serão transformadas pelo poder da sua palavra. Nós cremos, meu Pai, que essa palavra ela vai gerar, meu Pai, transformação na vida de pessoas. Porque cremos, querido Senhor, no poder da oração. Amém? Em nome de Jesus. Há alguém aqui, querido, que escutou essa ministração e está passando por algum problema de saúde? Queria que você levantasse a sua mão. Queremos orar por você. Tem uma irmã ali. Amém. Quem está querendo? Quem quer aqui mais uma oração? Quem está querendo, querido, entrar no sentido da oração da fé e receber a cura hoje? Levante a mão. Só aquela irmã. Olha aqui esse irmão. Coloque, querida, as mãos em direção desses irmãos. Vamos orar. Pai, meu Senhor, pelo poder da Tua palavra, nós declaramos curados e sarados. Tudo aquilo, meu Pai, que está de forma ilegal nesse corpo, bata em retirada agora, pelo nome poderoso de Jesus. E chamamos agora, meu Pai, a cura do Senhor sobre o corpo deles. Pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Quem aqui nunca fez, querido, uma aliança com o Senhor Jesus e deseja hoje, querido, poder andar lado a lado com o Pai? Amém? Quem nunca fez, querido, essa declaração de fé publicamente? Quem quer hoje, querido, confessar o Senhor Jesus publicamente como o seu Senhor e Salvador? Alguém? Alguém quer fazer, querido, a sua aliança com o Pai? Tem esse casal aqui, Mãe Isabel e irmão Jairo. Se você por algum motivo ficou com vergonha de ir aqui à frente, você pode procurar esse casal aqui no final do culto. Estamos, querido, também com as matrículas do Rema com 15% de desconto até o dia 31/1. Eu estudei nessa escola, esse estudo bíblico que a gente acabou de aplicar aqui, você vai encontrar com mais detalhes no Rema. Como eu disse anteriormente, a fé, ela depende do conhecimento da palavra de Deus. Então, quanto mais você conhece quem você é, quanto mais você conhece o Senhor, mais revelação e mais resultados você vai ter. E, querido, se você tem esse desejo, procura as pessoas ali na secretaria. Não sei se vai ter esquadrão Rema. Está tendo esquadrão Rema, procura lá, faz sua matrícula, dê o passo da fé, faça o passo a passo da fé aqui, com um objetivo. Amém? Vamos começar, querida, a semana da oração. Como o mês é todo sobre oração, vai começar na próxima segunda-feira, não sei, dia 15. Do dia 15 ao dia 18, a gente vai estar com a semana da oração. É como se fosse o culto do Espírito a semana toda. Então não perca, querido. Vem participar conosco. Vai ter alguns ministros lá e pastores também participando conosco nessa semana de oração. E você não deixe de participar, amém? Vamos orar. Encerrando nosso culto. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, pelas pessoas aqui presentes. Leva, meu Pai, eles em paz para suas casas, pelo nome poderoso de Jesus. Vão em paz, querido, com a prática da palavra.